Você pode assentar no seu lugar. Nós estamos na casa do Senhor. Aleluia. Eu amo adorar o Senhor. Amém. Eu amo louvar o nome dEle. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Eu creio que essa é uma noite especial, porque nós estávamos orando aqui. Eu creio que a ceia, eu tenho aprendido com Deus que ceia é comunhão. Obrigado, Marcos. Eu creio que a ceia não é algo religioso, não é uma formalidade religiosa, mas a ceia é comunhão. Porque Jesus chamou os seus discípulos, os apóstolos, e antes de ser crucificado ele chamou os íntimos para terem comunhão com ele. E era uma refeição. Havia uma refeição. Então nós aprendemos que quando há comunhão, há revelação. Quando Deus nos chama para comunhão com Ele, há intimidade com Ele. Deus quer nos revelar algo a mais que não revela para as outras pessoas. Mas Deus revela apenas para aqueles que têm intimidade com Ele. Mesmo que no meio dessa comunhão estejam Judas. Mas veja que Jesus ama a comunhão. Ele amava Judas. E mesmo naquele momento de comunhão, Jesus chamou Judas de amigo. Jesus ama ter os seus amigos na ceia. E nós somos amigos de Jesus, amém? Amém. Somos amigos, somos discípulos de Jesus. Então, na ceia, é momento de Deus revelar algo a mais. Eu, desde o dia que me converti, eu sempre amei os cultos de ceia. Eu tenho, não que isso seja importante ou tenha algum valor, mas eu congreguei num lugar 10 anos, como ovelha, não como pastor. 10 anos. E em 10 anos, eu creio que eu faltei 2 ceias. Uma porque eu fui assaltado a caminho da ceia, de manhã cedo. Eu fui assaltado. Aquilo não era motivo para mim não ir, mas é que eu fiquei abalado, nervoso e acabei voltando para casa. E um outro motivo que eu não me recordo agora. Em 10 anos, o outro motivo eu lembro. Eu estava enfrentando uma luta muito grande. Mas eu nunca tinha faltado a ceia por causa de luta. Porque quando você chega daquela porta para cá, Deus pode mudar tudo. Amém. E quantas vezes nós chegamos na igreja abatidos, com problema, pesados, sem esperança nenhuma, e saímos diferente, porque Deus ali transforma. Então, em 10 anos, eu lembro que uma ceia eu faltei, porque eu não suportei a luta, mas nas outras eu fui valente, eu ia quebrado, porque eu sabia que eu voltaria restaurado por Deus, para mais uma jornada. Só que a ceia, Deus quer revelar algo mais íntimo. Eu creio que quando nós ministramos num culto que não é a ceia, eu creio que até a palavra ela é diferente. Ela se reveste de algo muito interessante. E o que eu quero compartilhar nessa noite, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta ali no livro, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1.
Eu quero fazer um pedido de oração para vocês também, aproveitando, enquanto vocês acham o texto aí, deixa sua Bíblia aberta. Eu quero fazer um pedido assim que nós estejamos orando, pedindo para Deus uma direção, para Deus nos colocar diante de pessoas, para fazer um convite. Nessa semana, nós trabalhamos a semana, mesmo trabalhando e tal, nós temos uma lista de pessoas e nós enviamos mensagens para essas pessoas e fizemos também contato via celular com essas pessoas, avisando do culto, fizemos um convite, mandamos mensagem. Hoje, no sábado, também reforçamos o convite para que essas pessoas não esquecessem, oramos por elas, e elas não estão aqui hoje, mas nós vamos continuar orando, e vamos continuar mandando mensagem para elas, para que Deus possa trazê-las até aqui. Então, nos ajudem em oração, para que a gente possa convidar alguém para trazer para o culto de sábado, que vem às 19h30. Amém? Ore para que Deus coloque alguém e realmente seja da vontade do Senhor, essa pessoa aceite o convite e venha ouvir a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. O que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Esses ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. A mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe mínima sombra de trevas. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém. Pai, esta é a Tua palavra. Que ela possa brilhar dentro do nosso coração. Que não seja mais encarada como uma mensagem. É a Tua palavra. Viva e eficaz. Ela é mais apta do que espada de 2 gumes, e tem o poder para dividir ossos, medulas, e discernir todas as coisas. Em Teu nome oramos e agradecemos. Amém? Deus me chamou a atenção nessa carta do apóstolo João. Deus me chamou a atenção em algumas coisas. Versículo 3, o apóstolo João está dizendo o seguinte: o que vimos e ouvimos, isto vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João está dizendo o seguinte: olha, nós anunciamos aquilo que temos visto, nós anunciamos aquilo que temos ouvido. Nós queremos dizer o seguinte para vocês: se vocês querem ter comunhão conosco, eu preciso avisar algo. A nossa comunhão é com Deus
e com seu Filho Jesus. É com Jesus e o seu Pai, Deus. Então, o apóstolo João está dizendo o seguinte, que não há as pessoas, veja bem, eu tento me projetar no contexto desta época, da sociedade dessa época. E eu creio que não difere em nada do contexto que nós vivemos hoje. Sabe qual é a mensagem desse texto que nós lemos aqui? Luz e trevas. Simples. Eu não costumo dar nome às mensagens que eu ministro. Eu já passei dessa época. Mas o texto fala luz e trevas. E o texto fala que existe uma possibilidade de dizermos que andamos na luz, mas não é luz. Que se nós não tivermos plena consciência e entendimento de que eu ando na luz, eu estou salvo. Mas se a luz que eu digo que eu ando é trevas, eu sou um mentiroso. E como nós estávamos falando antes, corremos o risco de ir para o inferno. Isso é muito forte. Então a primeira coisa que o apóstolo João está dizendo assim, gente, se vocês querem ter comunhão conosco, discípulos de Jesus, eu quero avisar vocês que aqui nós temos comunhão com Deus, com Jesus. E eu creio que nós, como filhos de Deus, temos que nos posicionar. A igreja precisa se posicionar e dizer para o mundo: vocês querem nos conhecer? Nós temos uma notícia. Nós amamos vocês, mas nós não vamos nos deixar ser contaminados por vocês. Porque nós temos comunhão com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus eterno, e com o seu Filho Jesus. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Bem, vamos adiante. Eu fiquei impactado com uma coisa. Esse texto fala a mensagem de Jesus. O dia que alguém perguntar para vocês assim: Anderson, o que Jesus pregava? O que eu mais guardava no meu coração, no meu íntimo, era: Jesus pregava o reino. Ele não pregava religião, ele não pregava placa de igreja, ele veio pregar o reino. E as escrituras afirmam isso. Mas isso era uma forma genérica que eu entendi. Aí quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei meditando, daqui a pouco me deparei. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta. Vamos lá. João disse para a igreja: eu vou explicar a mensagem que nós ouvimos dele. E a mensagem íntima de Jesus está aqui. Ouvimos e pregamos, e vos pregamos é esta. 2 pontos. Deus é luz. E sabe qual é o significado da palavra luz em hebraico? A palavra luz em hebraico, o significado é conhecimento. Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de trevas. E sabe qual é o significado da palavra trevas no hebraico? Ignorância. Aí nós vamos entender que quando nós andamos na luz, nós somos libertos dos nossos pecados, porque nós adquirimos o conhecimento com o entendimento
e somos libertos. Mas como que nós ficamos aprisionados pelo poder do inimigo? Porque o inimigo governa debaixo de ignorância. A arma que ele usa para aprisionar as pessoas de fora é a ignorância. Então, quando nós andamos, as pessoas andam nas trevas, elas estão andando debaixo de ignorância. O inimigo está dominando elas com o cetro da ignorância. Quando nós praticamos, entendemos que Deus é luz, e nós andamos na luz, aí nós andamos conhecimento. Conhecemos a verdade. Por isso que o texto que Jesus pregou lá em João 8,32 diz: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. No versículo 36 do capítulo 8 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja bem, que o que Deus está dizendo para a igreja é andar na luz. Quando eu ando na luz, eu posso ser visto. Quando a igreja anda na luz, ela pode ser vista. Não existe dúvida. Quando eu, igreja, você, igreja, e nós juntos, igreja, andamos, vivemos, as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso comportamento, quando nós andamos na luz, não há dúvida. Vocês já viram pessoa que ela diz que é luz na igreja, mas fora da igreja ela conta piada? Tá bom, ela não conta piada, ela ri então das piadas. A dúvida é muita pornografia que sai. Aí a pessoa é luz, diz que é luz, aí ela vai no canal de televisão e olha um filme que tem algumas cenas que ferem a santidade de Deus. Aquela luz agora tem uma sombra, é dúvida. A luz vai se manifestar quando nós não estamos aqui. Sabe qual é o momento mais difícil de eu, Gustavo, ser igreja? É quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, aí eu vejo o quanto de luz eu tenho em mim. Agora veja, se afirmarmos no versículo 6 que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas. Primeira coisa, gente, caminhar no escuro é muito difícil. Se a gente deixar a igreja desse jeito aqui, abrir essa porta e tiver uma pessoa lá na cozinha, desligar a luz e fazer ela chegar até o quarto, ela vai demorar uns bons minutos para chegar. Mas na hora que em menos de 5 segundos, a pessoa vai fazer o mesmo trajeto da cozinha até o quarto. Porque andar nas trevas nos faz tropeçar. Que privilégio! O Anthony vai ouvir a mensagem. Oh, Jesus! Que tremendo! É um privilégio para mim, como pastor, ministrar e ter um ouvinte como o Anthony. Amém, Anthony? Jesus te ama muito. É muito importante para Ele, sabia? Amém. É muito importante. Ele te ama
todo o coração. Ele te ama. Veja bem, é algo básico. Andar na luz não te coloca em dúvida. Andar nas trevas te faz tropeçar e dificulta a tua caminhada. Se, no entanto, andarmos na luz como Ele está na luz, Jesus, Ele é a luz do mundo. Ele está na luz. Então, queridos, a nossa vida depende muito disso. Porque se houver trevas no nosso caminhar, se houver trevas nas minhas atitudes, no meu comportamento, eu não vou poder me aproximar de Jesus. Será uma aproximação falsa. Aí as pessoas podem perguntar: mas pastor, Deus perdoa? Perdoa. Mas nós não devemos colocar em risco a nossa salvação. Alguns têm a oportunidade, o privilégio, nem é privilégio, mas é absoluta misericórdia de Deus, de no momento que andam em trevas, se arrependem, voltam para a luz, são salvos. Mas quem garante? A luz, ela nos faz andar e não temer nada. Se a igreja se posicionar que o Deus que nós servimos é luz, e que eu quero ser luz, eu quero ter o conhecimento da minha libertação, eu quero ter o conhecimento da minha cura, eu não quero, em uma determinada área da minha vida, ter trevas, ignorância, não conseguir me libertar daquilo. Em uma determinada área da minha vida, tem aquela nuvem de trevas, de falta de conhecimento, aonde está operando naquele tema, naquele pontinho da minha vida, está operando a ignorância. Queridos, hoje, o que a gente analisa, o que a gente vê muito eu penso dessa forma, eu acho que é assim, na minha opinião. Então hoje, tem determinados temas que virou axiologia. Mas a regra está aqui. A regra, a lei de Deus está aqui. Vocês querem ver uma coisa? Abre a sua Bíblia em Oséias capítulo 4. Lá no Antigo Testamento. Oséias. Oséias, capítulo 4. Acharam aí? Amém. Antigo Testamento, livro de Oséias. Fica depois do livro de Daniel, tá? É bem fácil achar o livro de Daniel, é depois do livro de Daniel. Amém? Capítulo 4, versículo 6. Deus está falando aqui. É Deus, é puro Deus. Eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Aí diz assim: porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim.
Aí Deus está cobrando os que ministram. Deus está cobrando os sacerdotes, os que ministravam na época. E hoje quem ministra são os pastores, os apóstolos, os profetas, aqueles que têm o chamado para a palavra. Então, veja, só para nós entendermos um pouco, veja que hoje, na minha modestíssima opinião, hoje a primeira coisa para se consertar o alinhamento do povo com Deus, primeira coisa, é que os sacerdotes sejam respeitados. É a minha análise. Eu penso muito, sabe? Eu não sei, Deus me deu isso. Eu sou um pensador. Eu estou sempre conectado pensando nas coisas de Deus. E Deus me traz muita coisa, muitos temas. Eu começo a falar com Deus. Porque veja bem, hoje, pastor, por causa do pecado de alguns, por causa da safadeza de alguns, por causa da falta de temor de algum, hoje ninguém respeita. Ninguém respeita. A primeira coisa que precisa ser restituída, restaurada, é o respeito pelos sacerdotes. Sabe por quê? Porque como sacerdotes, algumas pessoas pensam assim, pô, mas esse pastor é chato. Está vendo que eu não quero mudar? Mas não é, sabe qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que nós estamos mais perto do altar. Nós estamos, por causa do chamado, um pouquinho mais perto do cume do monte. Porque se a gente disser, não quero subir, Senhor, Deus vai nos cobrar. O pé do monte é o povo. Quem começa a subir o monte são aqueles que ministram. Deus diz para Moisés, pega Arão, pega Ur, pega Josué e sobe o monte. O povo ficou lá embaixo. Tanto que o povo não suportou a voz de Deus. Moisés suportava a voz de Deus. O povo não. Então, talvez o que aconteça é essa diferença. Nós suportamos a voz de Deus. E o povo não suporta às vezes a voz de Deus. Então hoje, uma coisa que acontece muito, eu estou inserindo isso dentro desse negócio do sacerdote, do conhecimento. Eu preciso conhecer a verdade de Deus, primeiro na minha vida. Aí nós pegamos alguém, uma ovelhinha de Jesus, e a gente tem que dizer, é por aqui. Não é porque eu quero que você faça, mas é por aqui. Esse é o caminho. Vai por aqui. Eu estou te mostrando o conhecimento da palavra. Que é aqui que Deus cobrou os sacerdotes, porque eles não ensinavam. Queridos, e hoje muito sacerdote abriu mão de ensinar. Sabe por quê? Porque tem medo de perder. Aí perde. O irmão vai embora, a irmã vai embora. E aí, o sacerdote negocia, não, eu vou preparar algo que eles queiram ouvir. Mas eu quero dizer, esse sacerdote vai ser cobrado por Deus. Porque Deus quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa salvação. Amém. Então hoje nós vivemos, a igreja vive uma crise. Não de identidade, mas de caráter. O dom é de Deus. O caráter, ele não pode nos obrigar a, por exemplo, Deus não pode me obrigar a falar a verdade se eu gosto de mentir. Há muitos anos, queridos, eu ministro. Alguns anos. E quando eu ministrava em retiro, uma coisa muito forte que Deus me dava, quando pegava um retiro assim com homens, ministrar para homens, chegava uma hora que Deus me usava muito veemente assim.
Eu dizia assim, querido, eu dizia assim, ministrando, eu não aceito, mas não aceito que alguém que se converta, uma coisa básica eu pegava, querido, não aceito, não, parece que eu sou um mosquito e aquilo é um inseticida. Eu não aceito que um cristão, um crente, fale palavrão. Eu não consigo aceitar. Eu disse assim, eu não aceito isso. Isso fere a santidade de Deus. Coisas básicas. Outra coisa que eu dizia. Queria dizer outra coisa. Nós nos convertemos a Jesus. Amém? Amém. Crê na palavra? Creio. Creio em Jesus? Creio. Creio que vai ser salvo? Creio. Então por que você mente? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então se você gosta de mentir, você é filho do diabo. Ah, mas é uma mentirinha, pastor. O sacerdote tem que ensinar. Ah, pastor, mas é difícil não mentir. Concordo. Que horas são? Estou olhando no relógio. Aqui, ó, 20h53. 5 para as 9. Aquilo inquietava. Ô querido, me perdoa. 8h53. Tem uma luzinha lá dentro do Espírito Santo que começa a nos inquietar. Tem uma luzinha dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. As mínimas coisas. Acendeu, piscou, é porque Deus quer falar conosco. Uma vez teve um debate sobre, eu sou secretário, o meu patrão me manda mentir. Diz aí que eu não estou com esse fornecedor. Diz que eu não estou. É pecado, não é pecado. Aí eu fiz uma pergunta. Eu só quero fazer uma pergunta para ti. Está trabalhando lá, tu é secretário, correto? Correto. Quem é que te mandou mentir? O meu patrão. De quem é a mentira? É dele. Tá tranquilo. Deus sabe que tu não quer mentir. Tu está no teu trabalho, a mentira é dele. Tu é a secretária. Agora, a mãe chega lá para a filha e diz assim, bate lá o credor do vendedor ambulante, não sei se tem aqui, no sul tem bastante. Dona Maria está aí? Diz que eu não estou. Querido. Aí o negócio muda de figura. Pode entrar, ela está aqui. Ou, mãe, eu não vou dizer que tu não estás aqui, porque isso é uma mentira. Luz. Mas são coisinhas pequenas, queridos. É com coisinhas pequenas que o pecado é grande. Voltando. Versículos do mesmo texto. 14, no final dele. Oséias 4,14, no finalzinho dele. Diz assim, ora, um povo sem bom senso e sabedoria corre para atirar-se à ruína e destruição. Corre. A destruição e a ruína vêm rápida. Rápida. Muito rápido. Jesus disse assim na mensagem dele, João, lá no Evangelho agora de João, não é a carta, é o Evangelho. Acharam aí? Qual capítulo? João capítulo 8. Só para comentar, eu não sei se na tua Bíblia aí, bem no capítulo 8, nós vamos ler o versículo 12, tá?
Mas eu agora que me apercebi aqui, ó. Realmente eu não tinha me dado de conta. Na minha Bíblia aqui, tem um título em cima do capítulo que diz assim: uma adúltera encontra a luz. Eu não tinha lido isso aqui. Encontra a luz. Amém. Encontrou o conhecimento para ser liberta. Que tremendo. Aleluia. 8:12, encontraram? Amém. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz da vida. O conhecimento para ser feliz. O conhecimento para ser liberto. O conhecimento, eu sei, queridos, que a nossa vida, ela é de muita batalha. Mesmo no Senhor, os desafios são imensos. Mas sabe que tudo vai depender do nosso posicionamento. Tudo vai depender da nossa posição em Cristo. Entendendo quem somos. Tendo conhecimento daquilo que nós precisamos. É ter o conhecimento das Escrituras. Ainda hoje nós estávamos comentando, nós estávamos caminhando, eu e a Érica, a gente estava comentando que como ensinar as pessoas de uma forma geral, se elas não querem ler a bula do medicamento que cura elas. A salvação, a libertação, a solução está aqui. A solução, as respostas estão aqui. Nas Escrituras. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas ele terá a luz da vida. Eu vou ler também o texto de João. No capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nesse texto aqui nós vamos encontrar 4 coisas importantes. Primeiro, Jesus é vida. Aleluia. Aleluia. Jesus é a verdadeira vida. Se ele tem ossos secos, o vale de ossos secos, Jesus no tocar pode trazer vida. Amém. Aleluia. Porque ele é a verdadeira vida. Todos nós saímos dele, viemos dele. O mundo todo. Agora, para muitas pessoas não existe vida. A pessoa está sem vida. Eu estava perguntando para ele: amor, tu colocaste água na plantinha que a Dani deu? Ah, eu coloco uma vez por semana. Parece que é o correto, né? Uma vez por semana, né? Dizem que é. Não entendo muito. Aí, ela tá bonita. Se não colocar água, morre. Se não colocar água, fica feia.
Se a gente não tiver a vida de Deus, nós morremos. Queridos, eu não tenho problema. Nós temos que amar os perdidos. Eu tenho pessoas que eu amo que ainda não se converteram. Mas vem cá, Marco, um pouquinho. Eu quero mostrar que foi algo que eu estava pensando, falando com Deus, Deus me deu. Eu não tenho problema nenhum de andar com alguém que está cambaleando, tem áreas que estão em trevas. Ele ainda não entendeu ainda que Jesus é luz. Mas tem uma área de treva nele que compromete a salvação dele. Vou citar um exemplo. Bebida, vício, cigarro, droga, alguma coisa. O cara é uma bênção, o cara é camarada, tu ama ele, é amigão. Mas tem uma área dele que está em treva. Ele está sendo governado por Satanás na ignorância dele. Ou seja lá o que for, adultério, sei lá, pensar aí. Cara, eu vou amar ele. Não, cara, anda comigo, eu quero, jamais, não vou ser preconceituoso, vamos embora. Eu te amo. Mas eu tenho uma coisa a dizer, nós vamos poder andar até ali. Quando chegar ali, eu vou para um lado e vai para o outro. Pessoas que nós amamos. E eu estava comentando com a Erika ontem à noite, nós caminhávamos ali no centro. Isso são familiares nossos, amigos nossos, conhecidos nossos. Que nós precisamos falar de Jesus, dizer, Jesus é luz. Tu estás em trevas. Mas aí eu fiz uma pergunta, nós falamos, eu e a Erika. Mas se dentro da igreja, quantos estão brincando? Luz, um pouco é luz, um pouco é treva. Um pouco é luz, um pouco é treva. Liga o interruptor. Luz, treva, luz, treva, luz, treva. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. A gente vai andar junto. Bora! Vamos andar junto. Até o fim. Até ali, ó. Acabou. Ali é o fim. Acabou. Só que chegou ali, eu não posso fazer nada contigo. Eu te avisei. Eu te avisei. Tinha que haver luz nessas trevas. Tu ainda não quis. Agora deu. Então, queridos, nós como igreja, e a igreja precisa de luz. A igreja precisa de luz, senão ela perece. Perece. Veja, quanto tempo a igreja perde falando de coisas que não edificam. Eu digo de um modo geral. Se nós aproveitássemos esse tempo para buscar o Senhor, se encher da unção e falar de Jesus para as pessoas. Primeira coisa, Jesus é vida. Segundo, Ele é luz. Do capítulo 1 de João, a palavra se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Graça e verdade. Jesus é vida, Jesus é luz, Jesus é graça. Graça, sabe o que é graça? É a gente não merecer nada e Deus nos dá tudo. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, mas é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque a salvação é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ele é graça. Ainda há tempo de vivermos na graça de Deus. E graça é poder. Porque é através dessa graça, é com o poder que Ele nos salva. Aleluia. Jesus é verdade. Verdade. Veja bem, eu estava analisando a passagem do capítulo 8, quando Jesus teve um debate com os fariseus. Eu fiquei tentando imaginar Jesus, como Jesus falou ali, e como Jesus foi duro. Se vocês querem me matar, por causa do pai de vocês. Jesus não falou quem era o pai deles. Disse assim,
Se vocês fossem de Deus, vocês não queriam me matar. Mas vocês querem me matar por causa do Pai de vocês. E Jesus foi enrolando a conversa até o versículo 44. Quando Jesus disse assim, ó, abertamente: o pai de vocês nunca se firmou na verdade e foi homicida desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. O diabo é o vosso pai. E Jesus deu no meio deles. Se a igreja entender, sacerdotes, pastores, levitas, profetas, apóstolos, mestres, servos e servas de Deus, entender que Jesus é verdade, e que se a gente falar a verdade, viver a verdade, ter Cristo dentro de nós, não corremos o risco de perder a salvação. Mas se temos a igreja, e olha, não vamos nem falar que a gente sabe que hoje a crise de caráter da igreja, crise, é uma mentirinha aqui, é uma mentirinha ali, é uma manipulação aqui e outra ali. Jesus é vida, Jesus é luz, Jesus é graça e Jesus é verdade. Amém? Amém. Amém. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele possa nos ensinar. No versículo, lá na primeira carta de João, no versículo 5, quando fala da mensagem, na minha Bíblia aqui tem um título que diz: Deus é luz e devemos andar na luz. E aqui eu anotei na minha Bíblia: estilo de vida. Qual tem sido o nosso estilo de vida como igreja? Se Deus é luz e nós devemos andar na luz, nós devemos andar essa luz, que quer dizer conhecimento. Nós devemos conhecer a palavra para poder nos libertar daquilo que nos prende. Não há como negociar. Não tem como negociar. Não há como negociar com Deus. É sim, sim, não, não. É luz ou é trevas. É céu ou inferno. É santidade ou é pecado. Não tem muro. Não há muro. Que o nosso estilo de vida seja andar